Muito boa noite, você que nos acompanha em casa. Hoje o programa Direção Espiritual é muito especial. Estamos fazendo ao vivo de Taubaté, minha terra adotada, querida, aqui no Hotel Mazzaropi, muito bem recebidos por toda a equipe. Nós estamos no meio da semana do nosso Preparando Corações, que é uma semana especialmente preparada pela Fundação Dom Couto para acolher todos aqueles que ao longo do ano nos ajudam espiritualmente e materialmente. Todos aqueles que são nossos amigos. E você que não teve a oportunidade de vir, mas que de alguma maneira também participa. Se você reza por nós, se você reza para que o nosso trabalho seja frutuoso, você já está incluído aqui nessa noite. Se não reza, passa a rezar a partir de hoje, já está te incluindo agora também. Boa noite para vocês que estão aqui hoje conosco. Muito obrigado pela presença, já estão aqui desde segunda-feira, não é isso? Já vieram para o show Piano e Voz. Boa noite, Christian. Obrigado por nos ajudar aqui, querido. Obrigado por estar conosco. Agradeço também a Canção Nova pela generosidade em nos presentear com essa transmissão, que isso custa muito caro. A gente que trabalha lá na Canção Nova sabe o custo de uma transmissão ao vivo assim, com esse deslocamento de equipe, de carro para fazer a retransmissão. Nós agradecemos do fundo do coração pela oportunidade de hoje estarmos juntos aqui. Todos nós fazemos a experiência do cuidado, a gente nasce a partir dele, né? Eu gosto de dizer que o cuidado é a primeira experiência de fé que nós fazemos. Porque quando nós falamos a palavra fé, a primeira coisa que nos ocorre é a fé em Deus. Não, a vida é uma constante experiência de fé. Você vai comer um pão de manhã, você tem fé que o padeiro não envenenou o pão, não é? Você sabe que tem gente que cria essa neurose. Não cria não é para você desenvolver essa neurose não. Você vai passar uma manteiga no pão, não passa pela possibilidade de que tinha um funcionário maldoso que colocou estricnina na sua manteiga. O tempo todo nós fazemos experiência de fé. E essa é uma fé natural. Eu acho muito interessante que no processo humano, a experiência do cuidado já nos sinaliza para aquilo que depois espiritualmente nós vamos compreender. Se você está aqui, é porque alguém se dignou a cuidar da sua indigência. O que é a indigência? É a insuficiência humana. Piorou, né? São termos filosóficos bonitos, né? A insuficiência humana, eu não me basto. Eu preciso de alguém. E o ser humano é o que nasce mais imperfeito, mais incompleto na natureza. Se você tem um cavalinho que nasceu hoje, ele já dá um jeitinho de se equilibrar sozinho, procura a mãe dele. Nós não. Se você nasce hoje aqui e alguém te deixa naquele lugar, você não tem condições de ir a lugar nenhum. Nós estamos acompanhando lá em casa um casalzinho de tucanos, que reproduziu lá, bem perto assim do nosso convívio, numa árvore que tem um buraco. Aí de vez em quando o Vanói, o marido da Teca, vão lá filmar os tucanos. Ele quer ver como é que estão os filhotinhos lá dentro. E outro dia o Everson foi e conseguiu filmar lá dentro 2 filhotinhos, gente. Você não faz ideia que coisa mais linda. E eu não sei como é que a mãe consegue entrar dentro daquele buraco. Porque a tucana, mãe, ela é grande. É aquela do bico verde, as plumas bem vermelhas. Uma ave linda. E aí a gente ficou vendo o vídeo, a fragilidade daquelas criaturas. Fiquei pensando, meu Deus, quanta indigência, quanta insuficiência, mas alguém está cuidando delas. As 2 criaturinhas, por mais frágeis que sejam, elas poderão viver porque alguém está cuidando dela. Alguém voa para buscar e trazer o alimento. Alguém construiu um ninho bem protegido, porque pode chover à vontade, que não cai água lá dentro daquele ninho. Perfeito. A natureza, ela é perfeita. A mãe, sei lá, o pai, não sei quem foi que trabalhou nesse projeto, mas fez um ninho tão bem feito, que aquelas 2 pequenas criaturas que estão lá, terão a oportunidade, se tudo correr bem, de se tornarem aves semelhantes aos pais. Nós somos experiências do cuidado. Quando eu olho para você, eu já tenho que naturalmente respeitar. Você é fruto de um cuidado. Alguém te amou.
Alguém te reverenciou. Alguém cuidou da sua indigência, da sua insuficiência. A isso nós chamamos de dignidade humana, que seria aquele respeito natural que nós deveríamos ter por qualquer ser vivo que passasse diante de nós. É claro que quanto mais a gente evolui a nossa consciência, maior será a nossa capacidade de reconhecer a vida em todas as realidades. Então, quando a gente vê aquele mar de lama lá em Minas, destruindo a fauna e a flora que cerca o Rio Doce, dói na gente, não é verdade? Tem imagem mais triste do que aquela? Não. É muito triste a gente ver. Quanto mais a nossa consciência estiver evoluída para perceber o valor da vida, maior será a nossa atenção à experiência do cuidado. Eu, definitivamente, quero cuidar deste mundo em tudo aquilo que eu puder. De não julgar um papel de bala no rio. Eu quero ter esse cuidado, é minha responsabilidade. Porque é compreendendo esses pequenos cuidados que a gente vai chegar à compreensão dos cuidados superiores. É por isso que é muito difícil para uma pessoa que não foi amada humanamente o suficiente, compreender que Deus a ama. A história humana é a base da fé sobrenatural. Então essa minha experiência natural de cuidar e ser cuidado é absolutamente fundamental para que depois eu tenha condições de acreditar em Deus. Porque eu sempre digo, crer no sobrenatural, minha gente, é muito sofisticado. Antes a gente precisa ter passado pela experiência natural de amar e ser amado. Então a experiência do cuidado é a primeira que nós fazemos na vida. Alguém um dia cuidou de nós. E depois, à medida em que o tempo vai passando, os papéis vão se invertendo. E é tão interessante quando você se vê cuidando da sua mãe, cuidando do seu pai, quando você percebe que ele já está perdendo as habilidades de antes, e que agora quem precisará exercer este cuidado na vida deles, somos nós. Com todo o respeito do mundo, com toda a diligência, com todo o carinho, eu começo a ser o cuidador daquele que um dia cuidou de mim. E depois, pode esperar, também será cuidado por aqueles de quem você cuida hoje. Por isso que tem que cuidar direitinho. A gente tem que cuidar direitinho para que depois o retorno venha naturalmente para nós. Crer que Deus cuida de nós. Você sabe que esse era o grande esforço que Jesus fazia para mudar na cabeça das pessoas essa compreensão. A aproximação que Jesus faz das pessoas com o coração de Deus é para que elas pudessem identificar que Deus é o cuidador. Cuida de mim a partir do amor que Ele me dispõe. Ele me ama. Saber-se amado, saber-se cuidado. Aí o que desperta em nós? O cuidado que eu preciso ter comigo. Porque eu sei que alguém cuida de mim, eu naturalmente reajo a esse cuidado, cuidando de mim também. Quanto mais você compreende que Deus cuida de você, maior é a sua observância no cuidado que você precisa ter com você. Com sua saúde, saúde física, saúde psíquica, saúde emocional. Aí você começa a olhar-se assim, como aquele que está sob a dinâmica do cuidado. Eu creio em Deus, creio que Deus me protege, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessar. Eu faço o meu papel nessa história. É interessante que Francisco de Assis, ao compreender o amor de Deus na sua vida, quando ele passa por aquele processo de conversão, em que ele fica nu no centro da cidade. Quem já assistiu o filme Francisco e Clara, recorda-se daquela cena? Tem alguns que até voltavam o videocassete para ver o Francisco pelado várias vezes. Que era um ator bonito, né? Lembra? Sei que você não fazia isso, mas você riu, eu estou achando, estou desconfiado que você fazia. Aquele momento em que Francisco fica nu, aquilo é cheio de significado. A nudez de Francisco em praça pública é cheia de significado.
Ele está voltando para o colo de Deus para receber todos os cuidados que ao longo da vida ele havia esquecido de lhe oferecer, de se oferecer. Então ele reassume a vida em Deus. E o que Deus provoca no coração dele? A partir do momento em que ele se sabe cuidado e amado por Deus, ele vai cuidar daqueles que ninguém queria cuidar. Não é assim que funciona na vida de Francisco? O movimento misericordioso de Deus não o paralisa num amor de mesmice, de egoísmo. Não, ele vai em busca daqueles que precisam dele. Por isso que é tão interessante a gente identificar o nosso cristianismo e medi-lo. Eu sei que cristianismo não pode ser medido, mas se você quiser analisar a qualidade da sua conversão, é só você fazer essa análise. O quanto que você já é capaz de cuidar dos outros que precisam de você. Cristianismo que só nos dá o status de cristão? Que não me move na direção dos que precisam de mim? Que cristianismo é esse? Cristianismo de fachada? Só para o outro ter uma boa impressão minha? Não é este cristianismo que foi tão condenado ao longo dos séculos e que fez até em alguns momentos a igreja ficar desacreditada? Não é essa a religião que Jesus condena na sua época? Olha, aquele que não for capaz de se mover na direção de um que sofre, de um que precisa de ajuda, não pode se dizer meu representante. E é por isso que é bom a gente pensar isso. A gente colocar na balança do nosso cristianismo o tanto que nós já dispensamos do nosso tempo gratuitamente para o outro. Eu fico tão encantado, minha gente, com o poder que um trabalho como a Fundação Dom Couto pode fazer. Sobretudo quando eu olho para o trabalho das voluntárias. E o conselho gestor que está aqui sabe muito bem como é bonito ver a ação de Deus no coração daquelas pessoas que saem de casa sem ganhar nada, para poder fazer um trabalho que vai ajudar outras pessoas. Quando a gente ocupa a nossa cabeça com esse cuidado, eu vou oferecer o meu tempo a alguém. Quantas vezes, nós ainda não temos as obras para poder ocupar tanta gente, mas quantos amigos meus, dentistas, médicos, me procuraram: padre, quer que eu dê meio-dia do meu trabalho lá? Quer que eu vá fazer alguma coisa? Quer que eu vá atender alguém? Quantos profissionais liberais, minha gente, hoje estão procurando dar um pouco do seu tempo às pessoas? Você sabe por quê? Porque o mundo está tão cruel. A crueldade está tão na vitrine do mundo que as pessoas estão começando a fazer um movimento para diminuir isso. Como é que eu posso diminuir essa crueldade que está na vitrine do mundo e que é notícia em todos os lugares? Fazendo o bem nas proporções que me cabe. Um gesto de amor, de doação, um dinheiro que eu posso oferecer, uma ajuda àquele que tem menos do que eu, uma oportunidade de fazer pelo outro o que ele não pode fazer por si mesmo, porque não é manutenção de gente preguiçosa. Eu sempre tenho esse critério. Eu não posso manter a preguiça do outro. Eu gosto de ajudar quem se ajuda. Estou errado? Não. E gosto de mover o outro na direção de suas soluções. Eu não posso passar a mão na cabeça do meu irmão, da minha irmã, do meu primo, da minha mãe, do meu pai, e ficar eternamente dando a ele, fazendo uma manutenção que o priva de tomar coragem de ir atrás daquilo que precisa fazer. Posso dar um exemplo aqui muito concreto. Essa criatura que está ali, na quarta fileira, Maria, está do lado da Dona Augusta, está de branco lá. Isso. Filma a Maria para mim, por favor. A Maria mora em frente lá de casa. Ela trabalhou lá na minha casa antes de eu morar lá, porque ela que fazia a refeição dos funcionários que trabalhavam na obra. E depois fui ficando amigo da Maria, fui ficando amigo dela. Hoje ela é uma das colaboradoras que estão lá em casa. Mas você sabe o que eu mais admiro nessa criatura? É o tanto que ela cria soluções para os seus problemas.
Nunca vi a Maria reclamar de falta disso, falta daquilo. Ela passa os apertos dela, mas está lá toda sexta-feira, passa o dia inteiro fazendo bolo para no sábado vender na feira. Faz pano de prato, borda, tudo que você puder, essa mulher corre atrás para fazer, para poder ter dignamente o sustento de sua família. Nós precisamos de muitas Marias. Nós precisamos aprender com essas Marias, porque às vezes nós ficamos parados lá no nosso sofrimento, esperando que o outro venha trazer soluções para nós. Não. Deus cuida de mim quando eu regaço as minhas mangas, crio vergonha na cara e começo a correr atrás das soluções que só eu posso construir na minha vida. Deus é glorificado nos corações corajosos assim, minha gente. Deus é glorificado e o país é movido a partir de pessoas assim, que não esperam as soluções caírem nos seus braços, que não esperam que outras pessoas venham fazer por elas o cuidado que lhes cabe. Isso é fé, isso é cristianismo. Eu acredito em Deus, então eu levanto todos os dias de manhã e vou atrás das soluções que eu preciso construir para os problemas que eu preciso enfrentar. Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida. Aí parafrase agora. Como é que Deus cuida de você? Quando é que Deus tem a oportunidade de cuidar de você através de você mesmo? Porque é tão bom a gente ficar esperando que Deus cuide de nós através do outro. É tão cômodo. Vem cá, cuida de mim, meu Deus. É tão cômodo a gente esperar que Deus cuide de nós através do outro. Não estou dizendo que isso não vai acontecer, não. Vai. Você pode ter certeza que o cuidado de Deus é abrangente e inteligente. Ele sabe muito bem quando Ele precisa enviar um anjo para cuidar de você. Mas Ele também sabe quando precisa te deixar sozinho. Porque quem cuida, quem ama, quem educa, sabe deixar sozinho na hora que ele precisa enfrentar-se. Aí é aquele território que ninguém pode atravessar por você. Na terça-feira passada, a minha mãe, naquela queda que ela sofreu lá no Teatro Municipal, logo após a gravação do meu DVD, uma fratura terrível, parecia que eu estava vivendo aquele filme, Dona Lucy, que nós vivemos há 5 anos atrás, quando ela fraturou uma perna. E eu me lembro, gente, que era umas 4 horas da manhã, eu estava com ela dentro de um hospital público no Rio de Janeiro, porque a ambulância não leva para nenhum outro hospital, a não ser aquele hospital público. Estávamos lá, um sofrimento, tadinha, aquela dor lancinante, cada movimento que fazia com ela. E aí eu sozinho, eu e ela, ficamos quase umas 2 horas lá nesse lugar, só nós dois. Eu olhava para ela, por mais que eu quisesse cuidar dela, aquela dor era dela. E não tem nada que pode nos doer mais do que você identificar esse limite. O cuidado tem limite. Se eu pudesse entrar no corpo dela e sentir aquelas dores por ela. Se eu pudesse incorporar aquele momento. Não. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Por mais que Deus ame você, Ele não tem como fazer por você aquilo que é seu. Só que tinha um detalhe. Ela segurava a minha mão, aquela mão que suava frio. A gente deitava o rosto um no do outro. Sobretudo nas horas que precisava movimentar a perna ou passar de uma maca para aquela coisa horrível. A gente encostava o rosto um no do outro assim. Ali era como se alguma coisa acontecesse, que aquele sofrimento tornava-se suportável. Sim, Deus faz o mesmo com a gente.
Ele não pode viver a nossa dor, mas Ele encosta o rosto para ajudar a sofrer. Para que você não se sinta tão abandonado naquela hora. Para que você não se sinta tão só naquele momento de agonia, naquele momento de desolação. Aí a gente vai se tornando cada vez mais confiante de que, embora eu tenha de enfrentar sozinho, Ele está do meu lado. Mas essa pergunta, minha gente, ela é absolutamente natural na vida de quem é maduro. Deus cuida de mim através daquele que chega, mas Ele precisa, sobretudo, cuidar de mim através de mim mesmo. Ninguém segura aquele que tem essa consciência. A fé é muito encarnada naquele que compreende-se assim. Eu preciso fazer por mim o que Deus faria se estivesse agora aqui, com a mesma possibilidade que eu, com a minha vida nas mãos. Com a minha vida nas mãos. Porque às vezes nós dizemos, Deus cuida, Deus está no comando. Essa frase vai na frente de muito preguiçoso por aí. É Deus no comando e eu não comando nada. Não, pelo amor de Deus. É Deus no comando, agindo aqui no meu bom senso, na minha vontade, fortalecendo o meu desejo de cada vez mais fazer o que é certo. Aí sim, a compreensão no cuidado de Deus em nós, na nossa vida, é absolutamente transformador, porque nós em nenhuma hipótese vamos aceitar ficar de braços cruzados, esperando que Deus nos traga o pão da manhã. Porque até o maná, que naquela novela que estava passando, o maná parecia aquela pipoca Globo, já caía prontinho no chão, não era? Vocês viram? Achei engraçado, parecia que está chovendo pipoca da Globo, pipoca Globo. Não, o maná era um fruto que precisava ser cozido. Ele não vinha pronto. Exigia um trabalho humano. É igual a travessia no Mar Vermelho. Você acha que o mar estava aberto para o povo passar? Não, eles tiveram que enfiar o pé na água na hora do desespero, para que depois o mar fosse abrindo. Diga ao povo que caminhe. É a frase que Deus dá a Moisés no momento em que ele vai lá reclamar apavorado. O que eu faço com o povo? O mar está diante de nós. Diga ao povo que caminhe. Aí a mesma coisa eu posso falar para vocês hoje. Quer que Deus cuide? Comece cuidando de você. Comece colocando na pauta do seu dia o cuidado que você precisa para tornar-se capaz de compreender o cuidado de Deus na sua vida. Não espere do outro aquilo que só você pode se oferecer. Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Vai pensando aí no que você precisa cuidar em você para compreender nisso o cuidado de Deus, que a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.